juntamente com a Marise. E a Naprocult vem ajudando uma galera boa com consultorias gratuitas na elaboração de projetos, né, em relação à produção executiva, captação de recursos, prestação de contas, né? E hoje nós contamos com a participação da coordenadora da Naprocult, meu povo, Marise Figueira. A Marise Figueira, ela é coordenadora, né, do Núcleo de Apoio à Produção Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestra em Bens Culturais e Projetos Sociais do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, especialista em Gestão Cultural. Ela possui graduação em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense, tem atuação e interesse especial nas áreas de cultura e educação, gestão e políticas culturais de instituições do ensino superior. É produtora cultural da UFRJ desde 2012, coordenou a produção do primeiro Festival do Conhecimento da UFRJ em 2020, que foi um evento online que teve um público de só 30 mil pessoas, né, e a realização de mais de 600 lives em 10 dias. Ela atuou como consultora de gestão de projetos culturais e de leis de incentivo à cultura na Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Lembramos que hoje a nossa oficina ela vai haver uma declaração, então que vocês possam ficar atentos ao final, quando nós disponibilizarmos a frequência, ok? Eu passo agora a palavra a Marise e uma boa oficina a todos. Muito obrigada, Amanda, pelo carinho aí da acolhida, né? Por essa recepção aí tão calorosa. Agradecer também o convite aí a Fran, Simone. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para ajudar aqui a guiar nosso encontro. Já vou pedindo desculpas a vocês que eu tô com uma alergia aqui muito tensa, então de vez em quando posso dar uns espirros aqui no meio do caminho, mas acho que vai correr tudo bem, né? Então vamos que vamos. Vou compartilhar aqui para a gente ter uma troca, a ideia é que a gente tenha uma tarde aqui muito produtiva, que a gente seja só o primeiro de muitos encontros, né? E que todo mundo saia aqui mais motivado a colocar seus projetos para frente, né? Essa é a proposta, né? Então, um minutinho só, que eu acho que já vai começar a compartilhar. Acho que já está compartilhando, né? Vou colocar aqui a apresentação. Eu vou pedir, gente, só uma gentileza, não sei se a Amanda ou o Fran puder confirmar se está ok, que enquanto eu estiver apresentando, eu não vou ver o rostinho de vocês. Tá na tela certinho para vocês? Tá sim, certinho, Maria, né? Então, vamos que vamos, gente. Bom, depois dessa apresentação, não vou passar batido aqui. Vocês já me acolheram muito bem, já me apresentaram muito bem, mas esse material que eu vou colocar aqui para vocês, fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar também depois, tá? Para que vocês tenham acesso. E aqui eu só coloquei uma breve introdução para vocês saberem de onde eu estou falando, né? Mas como eu já fui apresentada, vamos que vamos. Então, assim, gente, antes de começar a gente falar sobre a nossa oficina de elaboração de projetos, a ideia é que hoje a gente tem um encontro que a gente faça um panorama geral sobre a elaboração de um projeto cultural, quais são todos os tópicos, né? Aqueles itens essenciais que eu preciso ter, né? E vou dar alguns exemplos práticos, mas a ideia é que vocês saibam que vocês vão ter um canal sempre aberto com o Naprocult. Então, para quem ainda não sabe o que é o Naprocult, né, o Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ, ele surgiu justamente para ajudar agentes culturais, artistas, estudantes, qualquer pessoa com alguma ideia ou que já desenvolvesse alguma ação cultural, mas que tivesse essa dificuldade de como que eu posso estruturar no formato de um projeto cultural. E o Naprocult, então, ele surgiu justamente com essa motivação, buscando ajudar, apoiar justamente pessoas com essa demanda, né? Então, só para vocês saberem que o Naprocult, ele é aberto a qualquer pessoa e ele oferece consultorias gratuitas, tanto na área de elaboração de projetos, que é o tema da nossa conversa de hoje, mas também ele passa pelas
as próximas etapas, vamos dizer assim, do ciclo da produção, né? Uma vez que a gente elabora o nosso projeto, a gente vai precisar o quê? Captar recursos, né? Então, a gente ajuda também com essas orientações de prospecção de fontes de financiamento, enquadramento em leis de incentivo, passa pela etapa aí de produção executiva, como é que eu faço para colocar o meu show lá na praça, aí nesse mundo agora de eventos online, remotos, a gente tem que se ajustar, como é que eu estruturo minha equipe, qual é a logística de produção de um backstage online, passando até pelo último ciclo de prestação de contas. Então, como eu disse, a ideia hoje é a gente fazer um panorama geral sobre a elaboração de projetos, mas é normal que surjam dúvidas na hora que a gente está colocando a mão na massa. Então, para vocês saberem que esse espaço do NaProCult vocês podem marcar de forma individual depois, à medida que cada um for tendo dificuldades ou querendo trocar uma ideia, depois pode marcar aí de forma individual com a gente para trocar uma ideia, tá bom? Então, só para reforçar, a gente adora usar memes, porque ajuda muito a gente a primeiro fazer todo mundo acordar, né, para prestar atenção no que a gente está falando. Esses aqui estão um pouquinho desatualizados, é da edição ainda do BBB passado, mas para ajudar a gente a divulgar o seguinte, que o NaProCult ele não é voltado só para pessoas da UFRJ, ele é um projeto de extensão da universidade, então o público dele é principalmente pessoas de fora da universidade. E aí, só para reforçar com vocês que ele é para todo mundo. Então, não precisa ser formado, não precisa já ter experiência ou ser do Rio de Janeiro. Aí, aqui, só trazendo uma curiosidade, a gente, durante a pandemia, a gente estava com uma preocupação muito grande, né? Como que seria essa adaptação nossa das consultorias tirar, né? A gente não pôde mais fazer no mundo presencial e fazer só do mundo de forma remota. E uma surpresa muito boa que a gente teve foi passar a ter um alcance nacional, receber pessoas na nossa salinha virtual, né? De vários estados. E a gente está muito feliz com essa atividade. A gente vai colocar o Ceará já no nosso mapa. Então, só para vocês terem noção assim do alcance, como que a gente ter que se adaptar a essa questão assim remota também trouxe novas conexões como essa que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, só para vocês terem visualizarem um pouquinho dessas carinhas que passam aí pelo NaProCult, essa era a nossa salinha no mundo presencial, né, que a gente em breve vai retomar, mas de forma ainda híbrida, né, fazendo os atendimentos presenciais. A gente recebe, como eu falei, artistas, coletivos, movimentos sociais, qualquer pessoa com alguma ideia de alguma ação ou que desenvolva alguma ação cultural e esteja precisando desse apoio aí técnico, né, na área de produção. E no mundo também presencial, a gente fazia essas oficinas como as de hoje, também com diversas realidades, diversos públicos. No primeiro, são estudantes de produção cultural da UF, do campus de Rio das Ostras. No segundo, são agentes culturais da cidade de Paraty, que tem a Festa Literária Internacional, a FLIP, muito conhecida, né? E aí, uma outra informação que é muito importante, que as consultorias do NaProCult são gratuitas. E aí, trazendo um meme um pouquinho mais atualizado, que já não está nem mais tão atualizado assim, né? Então, é só para vocês saberem que tudo isso que a gente faz, que a gente desenvolve por ser um projeto de extensão na universidade pública, as consultorias são gratuitas, tá? E aí, só para reforçar, no momento, a gente agora está tendo um processo aí de transição do presencial, mas até então a gente está realizando só atendimentos de forma online, e como eu falei, né, a gente recebe um público muito diversificado, a gente entende nesse momento, é um momento muito desafiador para todo mundo, a gente já está num contexto de exaustão de telas, mas a gente sempre procura fazer um espaço muito acolhedor para que cada agente cultural, artista, se sinta à vontade para compartilhar, tirar suas dúvidas, ensinar também muito para a gente, é uma troca, né? A gente aprende muito junto também e ajuda a estruturar os projetos, né? E aí, só para vocês saberem, então, além das consultorias que são individuais, né, assim, que a gente oferece, a gente também faz esse ciclo de oficinas. E aí, além da elaboração de projetos culturais, tem captação de recursos, a gente tem uma específica para leis de incentivo à cultura, e aí produção executiva e prestação de contas. E aí, para solicitar as oficinas, basta ter um grupo de 10 pessoas, nós aqui já passamos de 20, né, eu não vi ali quantos que tem na última vez que eu apresentei aqui, depois vou confirmar com o Fran, Amanda, mas isso aqui é para vocês saberem que tem essa possibilidade, vocês podem divulgar isso para outras pessoas, outros grupos, né? O mínimo é ter 10 pessoas, aí pode pedir uma oficina sobre esses assuntos nossos.
E aí, muito importante, tudo bem. E aí, como é que a gente descobre o contato do Naprocult? A gente está lá na página da Pró-Reitoria de Extensão, onde tem esse quadradinho roxinho ali na Procult. Se vocês clicarem ali, vocês vão ter mais informações. E a gente também está no Instagram. Quem ainda não conhece o nosso Instagram, é só colocar lá na Procult, _ UFRJ. Lá vocês vão poder, mais do que a gente fala, mais do que seguir, né, e tal, a gente tenta colocar, divulgar informações de atividades gratuitas, de programações, avisar alguns prazos importantes. Também usamos memes para ajudar a chamar a atenção. Esse foi um que a gente lançou para reforçar que, no caso, o sistema, né, de inscrição aí da Lei Rouanet e da Lei de ICMS aqui do Estado do Rio, né, ele fica aberto até dia 30 de novembro desse ano, né? Então já vai fechar e reabre ano que vem. Então a gente tenta também ir lembrando, né? Ajudando vocês a lembrarem aí dos prazos. E um outro espaço que cresceu muito, que a gente oferece de forma gratuita, é quem tiver atividade artístico-cultural e queira divulgar com a gente, manda para a gente que a gente divulga. Isso cresceu muito no contexto aí da Lei Aldir Blanc, né? Muitos produtores, gestores culturais, fazedores de cultura tiveram um tempo curto, né? Entre produzir e divulgar. Então, muitas vezes, ficava com aquele receio de não ter atividade no público. De não ter público na sua atividade. Então, lá na nossa página, na Procult, a gente divulga muita coisa. Só mandar para a gente lá, que vai ser um prazer a gente divulgar a atividade. E juro que estou acabando essa breve introdução aqui, só para vocês verem um pouquinho das carinhas que estão por trás na Procult. Eu só sou uma das carinhas, né? A gente conta com estudantes de diversas áreas do conhecimento. A UFRJ não tem um curso de graduação em produção cultural, mas ela tem produtores culturais. Eu sou uma produtora cultural na UFRJ e os estudantes, como eu falei, tem estudantes de comunicação, belas artes, serviço social, relações internacionais. A gente é pura interdisciplinaridade, né? Então, gente, chega de blá blá blá, vamos trabalhar, né? Hoje o nosso papo é sobre elaboração de projetos culturais. E aí, gente, eu gosto muito de partir do seguinte ponto. Por que a gente está aqui junto? Para que serve isso? Né? Por que a gente está nesse encontro? Né? Para que serve elaborar um projeto cultural? E é uma dúvida, às vezes, muito comum, principalmente de quem já faz, já produz, já faz evento, já produz, já tem várias ações culturais. Para que eu preciso elaborar um projeto cultural? Gente, a ideia de você elaborar um projeto, muito mais do que você cumprir uma burocracia ou cumprir um preenchimento de um formulário, é porque quando a gente elabora um projeto cultural, a gente consegue estruturar as nossas ideias, organizar as nossas ideias. O que eu vou fazer, quanto que vai custar, que equipe que eu vou precisar, como que eu vou divulgar. Então, assim, por que é importante isso acontecer? São várias perguntinhas que eu vou respondendo e que me ajudam a ter isso de forma sistematizada e vai facilitar, principalmente no momento que eu vou precisar obter recursos, né? Captar recursos. Uma dúvida muito comum, muitas pessoas chegam lá na Procult e falam, olha, eu preciso de ajuda para conseguir recursos para o meu evento cultural. E aí, quando a gente pergunta, legal, mas o seu evento, ele é de quê? Sobre o que é seu evento? Aí, muitas vezes, quando a gente faz essas perguntas, a própria pessoa se enrola. Ele é na área da música. Ele foi criado porque não tem uma programação lá na minha região e tal. Mas, tudo bem. E o que é o seu evento? E aí a gente pergunta, e quanto que custa? A pessoa, eu acho que uns 50 mil ou uns 5 mil deve dar. Então, assim, quando a gente vai captar recursos, procurar recursos, a gente precisa ter um orçamento, saber que tipo de recurso que a gente está precisando. A gente está falando de um evento de 5 mil, de 50 mil, 500 mil, 5 milhões, são diferentes realidades de captação. Então, a ideia da gente elaborar um projeto cultural é, inclusive, facilitar, né, que a gente consiga viabilizar o nosso próprio projeto, a nossa própria ideia, né? Então, gente, como eu falei, o projeto cultural, ele basicamente serve para responder a essas perguntinhas aqui. O que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Para que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Quanto que custa fazer isso? E quem é que vai fazer isso? Só que, quando vocês se depararem com formulários de inscrição, tanto de leis de incentivo à cultura, de editais, de patrocínios culturais, de empresas, vocês não vão ver os formulários de inscrição nessa estrutura. As perguntas, os tópicos de um projeto cultural não vão estar assim. Geralmente, eles estão assim, como breve apresentação, objetivo, justificativa, cronograma, orçamento, ficha técnica. E aqui já começa, às vezes, a afastar o agente cultural, o artista que olha, não sei a diferença de objetivo para justificativa.
o que eu tenho que colocar em ficha técnica e orçamento. Às vezes se depara com uma planilha, já fala, eu não sei mexer em Excel. Então, a ideia do nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre cada tópico desse, com exemplos, para facilitar com que vocês saiam daqui seguros e já motivados a colocar estruturar os projetos de vocês, né? E aí, uma observação. Quem puder, eu sugiro, eu vou disponibilizar esse material, mas eu já sugiro que vá colocando um bloquinho do lado, de repente vai tendo algumas ideias. Se tiver dúvida, opa, acho que alguém está com o microfone ligado, né? Se tiver dúvida, pode ir colocando aqui no chat também. Eu não vou estar vendo, mas eu posso. Opa, acho que alguém está com o microfone ligado, né? Fechou. Boa. Então, aí, quando eu acabar essa apresentação aqui, a gente abre para dúvidas, para trocar uma ideia, mas eu sugiro que vocês já vão, e não precisa guardar a dúvida para o final, não. Pode ir jogando no chat, que aí no final depois eu vou abrindo uma a uma e abro o microfone também, tá bom? Mas eu sugiro que já bote um bloquinho, um caderninho aí do lado, porque vai que ao longo dessa apresentação vão surgindo ideias, a ideia é inspirar vocês, né? Então, vamos que vamos. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: é uma demanda muito comum também. Quem está escrevendo projetos, né, começando a escrever, me pergunta assim, Marise, você tem um modelo de um projeto cultural? E aí eu falo o seguinte, bom, existe projeto cultural, que é a produção de um longa-metragem, que é a produção de uma exposição, pode ser a construção de uma biblioteca, né, ou a produção de um festival de teatro. Então, existem vários formatos possíveis de projeto. Então, não tem um modelo padrão. A gente tem os tópicos, né? Assim, uma estrutura padrão de um projeto. E eu queria apresentar a vocês, existe um site que ele é de transparência pública, que é como se fosse um banco de projetos culturais, que o nome dele é o Versalic. Todos os projetos inscritos na Lei Rouanet estão aqui nesse portal. E aí eu vou mostrar a vocês como que vocês podem pesquisar outras referências para ajudar vocês justamente nesse processo de escrita de projetos. Vamos lá, aqui, ó. Abrir. Como é que funciona? Quando vocês clicarem naquele link, vocês vão se deparar com essa página aqui, Versalic. Como é que funciona? Bom, aqui tem a opção de projetos, que é o foco da nossa conversa de hoje. Tem a opção aqui embaixo, busca avançada. E aí vocês vão ver o seguinte, olha que interessante. Vocês podem pesquisar um projeto pelo nome. Então vamos pensar, eu quero pesquisar o Rock in Rio, os projetos famosos, Circo du Soleil. Eu gosto muito minha área é teatro, eu gosto muito do trabalho do pessoal do Grupo do Galpão. Enfim, vocês podem pesquisar pelo nome. Mas olha que interessante, vocês também podem pesquisar pela área cultural. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Marisa, a minha área de interesse é de exposições. Então, beleza. Então, eu vou aqui em artes visuais, segmento exposições, ó, exposição itinerante, exposição de arte, vou botar exposição de arte. Eu posso, inclusive, colocar o estado que me interessa. Vou colocar aqui Ceará. Vamos ver, projetos de exposição no estado do Ceará. Vamos ver o que vai aparecer. Bom, aí apareceram 66 propostas, projetos já inscritos. Beleza, como é que eu faço para ver um projeto legal aqui para eu dar uma olhada, para eu consultar? Aqui tem uma opção de filtro, que ele sugere que a gente filtre aqui pelo PRONAC. PRONAC é como se fosse o código, né, do projeto, é como se fosse a identificação do projeto na Lei Rouanet, né, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aí, é como se fosse o CPF do projeto. Para a gente não interessa muito ver pelo PRONAC. Então, eu vou colocar aqui, ó, pelo valor captado, que significa que aqueles projetos conseguiram patrocínio. Então, provavelmente, foram realizados. E aí eu vou botar nessa setinha, que é do maior para o menor. E olha que interessante. Opa, já apareceu aqui, ó. Então, já apareceram algumas exposições. Olha essa daqui, ó. Além da Rua, um festival internacional de arte urbana. Vou pegar esse aqui de exemplo. Aí a gente clica aqui, ó, em ver projeto. Ver projeto. O que vocês vão fazer? Marise, mas esse projeto aí de 500 mil, 560 mil, meu projeto é muito menor. Mas o que interessa aqui é vocês se familiarizarem como que esse projeto está escrito. Esse projeto que foi aprovado. A ideia é aquela demanda, né? Tem um modelo de projeto? Olha só, a gente encontrou aqui um, ó.
Então, como é que está estruturado? Vocês vão ver que tem uns tópicos, resumo, objetivos, justificativas, mas isso é só um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Ó. O projeto visa realizar uma exposição de arte a céu aberto, com pinturas e murais de grafite, com a produção de murais para por artistas locais, nacionais e internacionais, onde a abertura vai ser ao ar livre, enfim. Opa, então aqui a gente já achou um exemplo de um projeto cultural. Eu consigo ver quais são as etapas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, de pré-produção, produção, pós-produção, quais são os objetivos desse projeto, enfim. Então, gente, esse site aqui, para mim, o Versalic, eu acho que ele é de utilidade pública para quem quer escrever o seu projeto, não para vocês copiarem os projetos, mas para vocês terem segurança de, principalmente, verem outras referências, se inspirarem. E, mais importante, vocês, inclusive, poderem pesquisar. Vocês podem pesquisar, se sentirem seguros, né? Entenderem como é que é a linguagem de um projeto cultural. E com isso eu faço uma observação. Quando a gente está no ambiente mais acadêmico, a gente tem uma linguagem, uma escrita, né? Que tem exige uma fundamentação teórico-reflexiva maior, né? Uma contextualização maior. Quando a gente vai escrever um projeto cultural, principalmente para editais culturais, leis de incentivo à cultura, a linguagem que a gente vai usar é uma linguagem muito mais objetiva. Então, eu gosto de mostrar esse site aqui também, esse banco de projetos, para vocês irem se familiarizando, irem entendendo como que é o perfil desses textos, né? Um texto mais objetivo, uma linguagem assim, mais concisa, né? E aí, vamos seguindo, então, lá na nossa elaboração de projetos. Maravilha. Então, aqui... Peraí que eu parei lá no... Aqui, beleza. Ai, gente, desculpa, vou espirrar. Peraí. Desculpa, gente. Então, vamos que vamos. Aqui, então, já dei essa dica. Então, a gente começa o nosso projeto. O que é que a gente vai fazer? Né? O que é o meu projeto? Primeira pergunta que a gente tem que tentar responder. Bom, desculpa, gente. Desculpa, eu tô com uma alergia terrível, mas vai dar certo. Primeira coisa é o seguinte. Bom, se a gente está falando de um projeto cultural, a gente tá dentro, tem que pensar qual é a área cultural que a gente está inserido, né? Que a nossa ação está envolvida. Então, aqui eu trouxe como referência quais são as áreas culturais consideradas para a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aí vocês vão ver aqui, ó, artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais, patrimônio cultural. E aí é muito comum, às vezes, falarem assim, Marisa, mas o meu evento são várias áreas culturais. Vai ter gastronomia, mas também vai ter exposição, também vai ter mostra audiovisual. Bom, quando a gente tem várias linguagens, é o que a gente chama lá de artes integradas. Maravilha. Só que vocês vão observar, aí aqui eu estou trazendo uma outra referência, que no caso é da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, e eu acho que é legal vocês sempre observarem isso, às vezes pode mudar um pouquinho a nomenclatura. Aqui, por exemplo, olha como que eles colocam, dança, teatro, circo, aparece separado. Se vocês verem aqui, tá como no pacote de artes cênicas. Então pode mudar um pouquinho, mas o principal é vocês entenderem, bota aí no bloquinho de vocês qual é a área que vocês têm interesse, qual é a área do projeto de vocês. Maravilha. Mas só a área, gente, não vai responder o que é o nosso projeto. O meu projeto é de música. Você não está me dizendo nada, né? Assim, meu projeto é de teatro. Não, eu entendi qual é a área cultural. Então, para a gente pensar, para a gente escrever essa primeira parte da apresentação do projeto, a pergunta principal que a gente vai ter que pensar é qual é o formato do meu projeto? Então é o seguinte, eu vou fazer um ciclo de oficinas de música? Não, vou fazer um festival de música? Vai ser uma publicação sobre história da MPB no Brasil? Da MPB no Brasil? Olha, história da MPB? Não, vai ser uma exposição sobre um músico o músico da MPB no Brasil, da MPB no Brasil, meio coisa, o músico da MPB. Então, assim, o formato, ele diz muito. Uma coisa é fazer uma oficina, outra coisa é fazer uma exposição, outra coisa é um festival. Então, é muito importante a gente pensar aqui, aí no seu bloquinho aí você anota, o que é o meu projeto? É um show? Não. É a montagem de um espetáculo teatral? Não, é a circulação de um espetáculo teatral. O formato, gente, ele é fundamental para a gente definir a nossa apresentação, escrever a nossa apresentação. E aí eu estou trazendo para vocês outras possibilidades de formatos que também, muitas vezes, é chamado como produtos culturais, né?
Qual é o meu produto cultural principal? É a realização do espetáculo, a circulação de espetáculo. E eu trouxe essa referência. FOCA é um programa de fomento à cultura que foi realizado esse ano pela Secretaria de Cultura do município do Rio. Mas eu trouxe aqui para vocês esse cardápio, vamos dizer assim, de possibilidades de formatos culturais, porque tem alguns mais atualizados. Pode ser, por exemplo, a produção de um podcast, a publicação de um e-book. Aqui tem uma variedade maior que eu acho que pode ajudar vocês a pensarem, não, vai ser um aplicativo, não, vai ser uma intervenção urbana, uma instalação, enfim. Aqui ajuda vocês a pensarem qual é o formato do projeto de vocês. Maravilha, gente. Com isso, a gente consegue escrever a nossa apresentação. A gente sempre vai partir, então, a nossa apresentação desse formato. Então, assim, o que eu vou fazer? É a realização da primeira edição da Feira Literária X, em homenagem ao autor Y, durante o mês tal, na cidade Y. Então, ou poderia ser, o que é o projeto? É a produção do podcast tal, sobre produção cultural no estado do Ceará, buscando trazer referências para o mercado, do mercado cultural, papapá. Aí, ponto, pode dar um ponto se eu quiser. O projeto será desenvolvido ao longo de 12 meses. Por que é importante a gente colocar, de repente, o período? Porque, gente, uma coisa é uma oficina de um dia, outra coisa é uma oficina de 12 meses, de um ano inteiro. Não é isso? Uma coisa é um podcast realizado em um mês, outra coisa é um podcast de um ano. Então, isso, inclusive, ajuda a gente a ter noção da dimensão do projeto. Que projeto é esse que a gente está falando? O que mais a gente pode colocar até na apresentação? Qual é a expectativa de público? Marisa, eu não sei qual é o público exato. Então, você pode colocar que o evento prevê uma média de público, tem como uma estimativa de público. Uma coisa é um projeto para 10 pessoas, outro um projeto de 100, outro de 1.000 pessoas, certo? Então, daqui, isso é o ponto de partida do nosso projeto. Essa é a nossa apresentação. Vocês vão pesquisar lá no Versalic, no banco de projetos, sempre a gente vai partir disso aqui. E aí vocês vão observar que tem formulários de inscrição que permitem ter mais caracteres. Bom, se tem mais caracteres, eu posso detalhar um pouquinho mais. Então, eu vou falar mais da programação. A programação será realizada contando com a participação de artistas locais e artistas convidados de outros países, tal, divulgando a sua produção. E aí eu posso ir complementando mais e detalhando mais. O evento será composto de múltiplas atividades, terão oficinas, palestras, papapá, entenderam? Então eu posso ir complementando em função aí do meu limite de caracteres, vamos pensar assim. Mas uma coisa que a gente vai ter que partir em projeto cultural é, concretamente, o que eu vou fazer? É a realização da primeira edição tal, de uma feira literária, em homenagem ao autor tal, durante o mês tal, na cidade tal. Ponto. É isso. Qual é o erro muito comum aqui, gente? Muito comum a gente vê muitos fazedores de cultura começar falando da inspiração. Na minha cidade tem uma baixa oferta de programação cultural, então eu me motivei a propor esse projeto para contribuir, né, com a formação de público. Tudo isso que está falando é muito importante, mas não para a gente colocar na apresentação do projeto. A apresentação a gente tem que pensar assim, as 5 primeiras linhas do nosso projeto é falar o que a gente vai fazer. Beleza? Então, isso é muito importante, porque é muito comum quando a gente pega um projeto, a gente vai lendo, a gente não entende, tá bom, mas e o que a pessoa vai fazer? É a publicação de um livro? Não. É a produção de uma exposição? Tá, e onde que a pessoa vai chegar? Então, a gente vai combinar que daqui para frente todo mundo vai partir daqui, não é isso? Maravilha. Aí, uma outra pergunta que a gente vai responder é o seguinte, tá, mas para que eu vou fazer essa feira literária, essa festa literária, essa exposição de arte? Para quê? E aí, nos formulários, né, não vai aparecer assim de inscrição no nosso projeto, a gente vai colocar o tópico para quê? Isso aparece como objetivos, né? Objetivos para quê, né? Qual é o meu objetivo com isso? Para que eu quero fazer isso, né? E aí, a forma da gente preencher a parte dos objetivos, eu trouxe aqui uma cola que eu acho que ajuda muito, que eu trouxe aqui os objetivos que estão lá na lei 8.313, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Que cria o PRONAC, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que a Lei Federal de Incentivo à Cultura é um mecanismo de incentivo fiscal, faz parte desse programa. Por que eu trouxe esses objetivos? Porque eles ajudam muito, são objetivos mais genéricos, mais gerais, mas que ajudam muito vocês a adaptarem para a realidade de vocês. Então, esses verbos aqui, gente, são
maravilhosos para vocês escreverem os objetivos. E outra observação, nos objetivos, a gente vai colocar eles em tópicos. Então, quais são os verbos que a gente pode usar? Contribuir com a formação de público no setor tal, 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 tal. Estimular autores nacionais, novos autores nacionais. Eu quero promover a literatura nacional. Eu quero apoiar, valorizar e difundir a produção literária local ou a produção literária da cidade tal. Eu quero proteger tal expressão cultural. Eu quero divulgar, por exemplo, difundir a arte do grafite enquanto uma expressão artístico-cultural, pá. Então, esses verbos aqui, desenvolver, estimular, apoiar, valorizar, difundir, vão ser estratégicos para vocês usarem no momento do objetivo. E aí vocês vão observar o seguinte, em muitos locais, às vezes pode aparecer assim, objetivo geral e objetivo específico. Esses aqui são típicos exemplos de objetivos gerais. Eu quero promover a literatura nacional. Exemplo, é um objetivo geral. O que eu quero com isso? Eu quero estimular a produção de hip hop local. Eu quero apoiar os artistas da minha cidade, valorizando a sua arte, divulgando para novos cenários artístico-culturais. Falando de objetivos gerais. Aí, o que é o específico? O específico é onde eu vou quantificar, especificar, né, as minhas entregas. Então, é onde eu vou detalhar, parece muito com a ideia de metas. O que eu vou... Quais são meus objetivos específicos? Eu vou realizar um festival durante 3 dias para um público médio de tantas pessoas. Dentro desse festival vai ter uma programação, por exemplo, de 10 oficinas. Realizar 10 oficinas buscando promover a capacitação dos agentes culturais locais. O que mais? Eu vou criar, por exemplo, um catálogo, vamos dizer assim, né? Além do festival em si, eu vou fazer um catálogo para registrar a produção local, enfim. Então, vou botar criação de um catálogo que difundirá ou valorizará, né? Buscando difundir ou buscando valorizar, reunir, né, os artistas locais, tal, e divulgar essa produção para outros circuitos que vão além dos dias de eventos. Então, eu vou falar o que eu quero com o meu projeto. Então, objetivos gerais. Eu tenho esses objetivos mais genéricos, vamos dizer assim, né? Contribuir, promover, estimular. E os objetivos específicos é onde eu vou quantificar o que eu vou fazer. Eu vou realizar um festival de 3 dias com tantos artistas. O que mais? Eu vou realizar tantas palestras, eu vou realizar tantos workshops, eu vou produzir um catálogo, eu vou criar um aplicativo. Tudo que eu puder quantificar no meu projeto, e isso é muito importante, conversa muito com aquela parte final do nosso projeto, que é a prestação de contas. Então, se eu estou analisando o projeto de vocês, recebi um projeto para eu avaliar a prestação de contas. Para eu entender, na prestação de contas, só dando aqui uma palhinha, existe aquela prestação de contas financeira, né, que eu vou bater lá a relação de pagamentos com o extrato bancário, se está batendo com o orçamento, ok, né, notas, contratos, isso, recibos, é a minha prestação de contas financeira. Mas tem uma outra parte da prestação de contas, que é até a mais importante, que é a prestação de contas de cumprimento do objeto, que é basicamente dizer o seguinte, eu entreguei o que eu prometi entregar, eu falei lá que eu ia fazer um festival, eu fiz o festival, eu falei lá que eu ia fazer tantas palestras, eu fiz tantas palestras, onde que eu vejo isso? Então, eu que estou analisando a prestação de contas, onde que eu vejo que vocês estão prometendo, né? Eu vou lá na parte dos objetivos específicos, beleza? Então, acho que isso vai ajudar vocês a lembrarem da importância do que vocês estão prometendo entregar, né? Lá no projeto de vocês. Maravilha, gente. Então, a gente passa para um terceiro tópico do nosso projeto, que é o seguinte, tudo bem, já falei que eu quero divulgar a literatura nacional através da realização de uma feira literária, maravilha, na minha cidade, durante tais dias, mas e qual é a importância de eu estar fazendo isso? Qual é a motivação? Né? Por que isso? Por que é importante fazer uma feira literária na minha cidade? Por quê? O porquê é a nossa justificativa.
Aí, gente, quem estava até então se sentindo castrado, censurado, poxa, eu queria escrever, falar o que me motivou, o que me inspirou, contar um pouco a história do meu projeto e tal. Quem até então estava se sentindo aí meio censurado, aqui vai ser o momento de vocês falarem, de vocês contextualizarem o projeto de vocês. Então, lá nos objetivos, a gente vai colocar em tópicos. Aqui não, aqui a gente tem um espaço para fazer um texto. E nesse texto é onde a gente vai contextualizar. Esse projeto, essa proposta nossa, ela é inédita? Não. Eu já fiz tantas edições. Um exemplo. Marise, meu projeto é a primeira vez que eu estou fazendo. Poxa, isso enfraquece o projeto? Não, pode ser um ponto até positivo. Pela primeira vez, a cidade tal receberá um festival latino-americano de audiovisual. Né? Dá até um impacto. Não, meu projeto já tem muitas edições, então isso também pode dar um peso. Será a 30ª edição da feira literária, tal. Então eu estou contextualizando lá para o avaliador ou para quem está de fora entender que esse meu projeto já teve 30 edições, né? E aí eu posso, inclusive, valorizar, né? O impacto, né? Que já atraiu mais de tantas mil pessoas que já passaram pela cidade. E aí eu vou falar o seguinte: e qual é a importância do meu projeto acontecer? E aí é onde eu vou dizer o seguinte, bom, na minha cidade, aí esse exemplo da feira literária, né? Existem bibliotecas, existem programações que incentivem a criação literária, né? Que incentivem o livro e a leitura. Então, eu posso dizer, por exemplo, isso, que na minha cidade existe uma baixa oferta de programação, só tem uma biblioteca ou tem poucos equipamentos culturais, né, que ofereçam tais formatos, e que meu projeto, nesse sentido, vai contribuir com essa lacuna. Um caso clássico, quando tem algumas cidades que não tem cinema. Então, às vezes, você tem um festival de audiovisual naquela cidade, olha que legal. Bom, na minha universidade não tem nenhum cinema. Poxa, então eu posso fazer um festival, uma mostra audiovisual universitária, um exemplo, né? Aqui não tem nada que incentive, por exemplo, a produção de artesanato. Então, eu posso dizer que a importância do meu projeto é essa. E aí, só um cuidado, gente. Não tem nada. Fujam dessas palavras, assim, mais extremas. Não existe, não tem nada. Vocês podem colocar assim, existe uma baixa oferta de programação cultural. O meu projeto ele não vai resolver o problema todo. O meu projeto ele vai contribuir com o estímulo de tal linguagem. Então, é só ter esse cuidado na hora da escrita. E qual é o diferencial do meu projeto? No meu projeto, eu vou fazer um intercâmbio de artistas locais com artistas do cenário nacional. Eu vou realizar parcerias com escolas públicas, com cursos de graduação de universidades públicas. Qual o diferencial do meu projeto? Eu vou fazer uma experimentação com novas linguagens. Aí, outra pergunta, por que eu estou escolhendo tal linguagem artístico-cultural? Isso pode conversar muito, por exemplo, com a vocação regional, que existe uma vocação regional artístico-cultural em tal linguagem, né, que tem pouco estímulo, né, que não é muito fomentada, muitos artistas locais que têm poucos espaços de divulgação do seu trabalho. Isso tudo é que vai ajudar vocês a escreverem o projeto de vocês. Então, maravilha, a gente basicamente fechou a parte de texto do nosso projeto, a parte escrita do nosso projeto. Mas eu vi que tem outros editais que vão pedir outros tópicos, por exemplo, medidas de democratização de acesso, acessibilidade. Sim, é possível, para eu especificar o meu público-alvo. Mas para vocês escreverem isso, vocês vão ter que partir disso aqui que a gente falou. Então, só para vocês saberem, o que é acessibilidade? Acessibilidade é diferente de democratização de acesso. Acessibilidade é um item cada vez mais frequente em projeto cultural, que basicamente são aquelas medidas que a gente contribui para a inclusão de pessoas com deficiência. O que eu posso fazer dentro do meu projeto para garantir que pessoas com deficiência possam ter acesso também à minha produção? Poxa, meu filme pode ser legendado. Eu posso, no meu show, eu posso ter, então, eu vou colocar rampas de acesso, banheiros acessíveis, vai ter intérpretes de Libras. Então, assim, o que eu posso pensar com medida de acessibilidade? Acho que teve um caso conhecido que foi, acho que o da Anitta. Em um show dela, ela deu tipo umas mochilinhas assim, para o público que era surdo. E o público que era surdo sentia as vibrações da música no corpo, com uma mochilinha. Então, assim, você consegue promover essa experiência
sensoriais, né? Pensando nesse público, né? Tem exposições, por exemplo, que você faz aquela visita guiada com áudio, não é isso? Então você consegue colocar, tem vídeos também, né? Filme, você consegue fazer audiodescrição. Então é pensar nessas medidas de acessibilidade. E o que é democratização de acesso? Democratização de acesso é, poxa, o meu projeto, por exemplo, eu vou estar cobrando um ingresso de R$50. Tá bom, mas então o que eu consigo fazer para conseguir ampliar o acesso dele? Então eu vou colocar uma cota para escolas públicas. Eu vou abrir, vou fazer alguns ensaios que estudantes de teatro vão poder assistir. Eu vou oferecer oficinas, né? Que são aquela história das contrapartidas sociais, né? Isso que é democratização de acesso. Mas, basicamente, essa é a parte de texto do nosso projeto. Agora, a gente vai passar a responder 2 perguntas bem estratégicas, que é o seguinte. Beleza, você falou que você vai fazer um festival, ou um espetáculo teatral, ou uma exposição, tudo bem. Agora você tem que me dizer o seguinte, e como que você vai fazer isso? O como é como se fosse assim, qual é a sua lista de tarefas? Como é que é o seu passo a passo para o seu projeto acontecer e para acontecer quando você falou lá que disse que vai entregar em novembro de 2022? O que você vai fazer passo a passo? Quando você vai fazer para me mostrar que ele é viável, né? Só que o como é que ele vai aparecer? Ele não vai aparecer como, ele vai aparecer com essa cara aqui, ó, de cronograma, que pode estar como uma planilha ou você escrever as etapas em texto, né, em tópicos, né? E principalmente mostrando a viabilidade, qual é a minha lista de passo a passo e quando que cada passo a passo vai acontecer. E dentro desse pacote, às vezes, gente, pode aparecer de forma separada, dentro do pacote do como, a gente especificar quais são as minhas estratégias de divulgação. Por quê? Não adianta eu fazer uma produção maravilhosa, eu convido todos os artistas, gente, eu convido todos os meus artistas, toda a minha estrutura, fiz uma montagem maravilhosa, e aí? E eu estou sem público? Para o meu público estar lá, eu tenho que ter uma estratégia de divulgação. Como é que meu público vai ficar sabendo? E um cuidado, tem que ter uma estratégia de divulgação que esteja em sintonia com o perfil do meu público. Meu público é adolescente. Quais são os veículos que eu vou usar? Não, meu público é terceira idade. Quais são as estratégias que eu vou usar? Completamente diferentes, né? O meu evento é um evento mais intimista, mais acolhedor. São veículos diferentes que eu vou usar de um evento que é um evento de massa, né? Então, por aí, gente, é muito importante a gente pensar, então, quais são essas estratégias? E num projeto, a gente vai ter um momento que a gente vai ter que explicar para quem estiver de fora, entender como que meu público vai ficar sabendo do meu evento. Mas, beleza. Bora preencher, então, o nosso cronograma. Como é que se preenche isso aí? Bom, geralmente, gente, olha só, num projeto cultural, a gente pode partir, isso aqui é um modelo que eu peguei até da Lei de Incentivo do Estado do Rio, mas que ajuda muito, que é a gente pensar, visualizar o nosso projeto, como é um projeto, sempre vai ter a ideia de início, meio e fim. Marise, mas o meu projeto é contínuo. Tudo bem. Você vai pensar assim, olha, no ano, a edição de 2021, edição 2022, edição 2023. Então, sempre vai ter que ter um início, meio e fim. Então, vamos pensar, e geralmente nesse formato aqui de 12 meses. Claro que isso pode ser ajustável, dependendo do porte do seu projeto. É um seminário de um dia que eu consigo fazer a pré-produção, produção e pós em 3 meses, em 6 meses. Enfim, isso aí é óbvio que é ajustável. Mas geralmente a gente tem esse padrão aí de até 12 meses que ajudam a gente a estruturar a nossa ideia. Então, além disso, então, de 12 meses, a gente vai pensar aí já um erro, às vezes, comum, né? Não, nem erro, mas assim, uma dúvida comum. Poxa, mas o meu evento são 3 dias, como é que eu vou preencher isso tudo de meses? Porque a ideia do projeto não é a gente pensar só na execução dele, é a gente pensar nesse projeto, nesse processo aí de pré-produção. Esse bloco dessas 3 etapas acontece em qualquer projeto cultural. Pode ser a produção de uma exposição, a construção de uma biblioteca, uma produção de um curta-metragem. Sempre vai ter um bloco de pré-produção, outro bloco de produção e outro bloco de pós-produção. E como é que eu vou preencher isso? Aí eu trouxe aqui um exemplo. Eu ia preencher até junto com vocês, mas, gente, meu computador não está ajudando em nada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos já parcialmente preenchidos, mas que ajudam vocês a visualizar. Por exemplo, as atividades de pré-produção,
do cronograma. Aqui no início, quais são as minhas tarefas, né, preparando o terreno para o meu evento poder acontecer. São aquelas atividades vamos dizer assim, preparativas, né? De preparação para o meu evento acontecer. E aí, aqui um exemplo. Olha. Então, primeiro, meu show, para acontecer meu show lá na praça, eu tenho que confirmar o espaço. Maravilha, no meu primeiro mês, confirma o espaço. Pô, agora que eu tenho recurso, eu preciso contratar a minha equipe. Sem equipe, eu não faço nada. Beleza. Aí eu coloquei, dependendo aí da complexidade do teu evento, né, do teu projeto cultural, pode ser 1 mês, 2 meses, tem que fazer contrato com todo mundo, ou não, em 1 mês só, maravilha. Vai ter processo seletivo? Não tem processo seletivo? Então aqui eu vou colocar quanto tempo que vai gastar para eu contratar a minha equipe. Bom, aí uma outra coisa, meu projeto ele tem que ter cara, né? Tem que ter uma identidade visual. Então eu tenho que ter a criação da identidade visual dele. Que aí, às vezes, vai, volta, passa para a equipe aprovar. Será que é isso mesmo? Essa cara que a gente quer ter no projeto? Vamos colocar, eu coloquei só uma estimativa aqui, 2 meses, né? E aí, para a minha identidade visual acontecer, eu tenho que ter o quê? Lá na parte de contratação da equipe, ter que contratar o meu programador visual, né? Maravilha. Aí aqui eu sempre gosto de dar esse exemplo. Bom, eu vou fazer um festival, ou um festival, vamos pensar no festival. E aí vai ter uma programação enorme de artistas. O que eu gosto de separar? Vou, então, disparar o convite para esses artistas. E aí, quem está na produção sabe que é uma etapa que não é fácil. Por quê? Você fica dependendo, aí você disparou tudo, você fez a sua parte. Só que vai ter uma parte lá da produção que não depende de você, que é quando a pessoa confirma se vai ou se não vai. Vamos pensar aqui. A Fran me convidou, falou, Marise, vamos fazer uma oficina? Beleza. Imagina se eu não respondo a Fran. Se eu não falo nada, a equipe lá na Procult, ninguém responde nada, ela vai ficar naquela angústia assim, aí, vai ou não vai? E ela precisa disso para passar para a comunicação, poder fazer o quê? Divulgar. E aí, cara, olha, aqui dando um exemplo bem claro para vocês de onde começa a ter até de experiências reais, assim, que dá muita confusão. Quando você tem uma equipe de produção e a equipe da divulgação, da comunicação, a equipe da divulgação fica assim, ó, pressionando a galera da produção. E aí, gente, cadê a confirmação do pessoal? E aí? E aí? Então, uma estratégia que é muito comum, que vocês devem ver, né, assim, grandes festivais, à medida que vai confirmando, já vai divulgando, ó, fulano de tal, confirmado, Beltrano, confirmado. Isso, inclusive, ajuda até a puxar a confirmação de outros artistas, né? Ou de outros convidados, enfim. Então, uma coisa é o prazo de disparar os convites, outra coisa é o prazo de eu ter a confirmação. E quem faz as duas coisas? Está na confirmação e está na divulgação. Aí você vai ter uma negociação com você mesmo, porque vai ter que ter um momento que você vai ter que bater o martelo e falar, olha, meu prazo final para ter essa programação confirmada é tal período. Não é porque eu sou exigente, mas é porque eu preciso desse prazo para conseguir fazer minha divulgação, para eu ter lá a programação completa. Ah, se eu vou mandar isso para gráfica, isso vai ter banner com essa programação completa, isso vai estar lá no site. Para eu divulgar isso, então eu vou ter que ter um momento final lá da minha programação confirmada. Maravilha. Aí a gente começa a partir, então, para produção. Maravilha, tudo certo, divulgando meu evento acontecendo e tal. Quais são as outras etapas? Então, tem etapas de locação de equipamentos de sonorização. Aí depende muito de cada projeto. Mas aqui no nosso exemplo, vamos pensar no festival. Eu tenho locação de equipamentos de sonorização, iluminação. Ah, meu projeto vai acontecer numa praça pública. Choveu, não tem um evento? Não pode, né? Então, estruturas, tendas. Ah, vai ter que ter banheiro químico, locação de banheiro químico. Acabou a luz, não vai ter evento? Tem evento, locação de gerador, né? E aí eu tenho a fase de montagem do evento. Quando a gente pensa na montagem de um evento, isso aqui seria um papo lá para produção executiva, mas só para dar uma palhinha aqui também. Quando a gente pensa na montagem do evento, gente, não dá para todo mundo chegar ao mesmo tempo. Ah, o meu palco chegou junto com o meu banheiro químico, que chegou junto com o meu equipamento de som. Então, nesse momento aqui, a gente faz um cronograma interno nosso de produção, que é aquele cronograma de montagem. O que vai chegar, que horas vai chegar. Por exemplo, eu tenho que ter o palco já montado para eu receber depois o equipamento de som, para receber depois o equipamento de luz. Porque imagina, eu vou ficar pagando, às vezes, até mais diária. Tem a questão da segurança também. Imagina, meu equipamento de som chega antes, fica lá, né? E o pessoal ainda está montando meu palco. Então, tudo isso é alinhado no nosso cronograma de montagem. Maravilha. Então, o cronograma de montagem,
aí eu vou fazer a realização do meu evento. Aí uma outra etapa que pode ter aqui é o transporte dos convidados, transporte da equipe, antes da realização do evento, para o evento acontecer. E aí, dependendo da complexidade do seu evento, eu vou fazer um seminário internacional aqui na minha universidade. Caramba, eu vou receber convidados de vários países, né? Pensando em mundo presencial, eu tenho que ter uma logística de transporte. Se eu tenho só uma van, eu tenho só um carro, como é que eu vou organizar isso? Aí a mesma coisa, planilha. Qual é a logística de produção? Eu vou pegar o meu convidado do aeroporto, vou levar ele para o hotel, depois do hotel eu trago ele para cá. Esse mesmo carro, eu consigo utilizar ele depois para levar a equipe de produção para tal local, para buscar? Quantos carros eu vou precisar? Por isso que eu preciso ter o quê? Uma logística de produção, né? De transporte, vamos dizer, né? Maravilha. Então, o meu evento está acontecendo. O que mais que vai ter durante o meu evento? A parte de cobertura fotográfica. Né? Eu tenho que ter registro de fotográfico e audiovisual aqui no caso, né? Eu quero registro de meu evento acontecendo? Preciso, né? E muitas vezes é feito durante o evento aquelas publicações, postagens. Mas se eu, produtor, não penso nesse cronograma anterior, imagina, está acontecendo no meu evento, não tem ninguém tirando foto, não tem nenhum registro de mídia. Gente, e acredita, acontece isso. Sabe quando é muito comum isso acontecer? Vocês podem falar, nossa, mas né, um erro assim, grosseiro. Acontece muito, e eu já dou isso como um alerta. Quando a gente tem aquele projeto do eu sozinho, que é uma pessoa querendo fazer várias coisas, às vezes ela não faz, não é por ela não saber, é porque ela não tem pernas. Então, o que é o ideal? Quando a gente tem um planejamento, um cronograma como esse, ajuda a gente a visualizar tudo que a gente tem que fazer e principalmente a delegar com a nossa equipe. Então, a gente tem lá o nosso fluxo, aí quem está coordenando a produção, ele consegue ir amarrando, inclusive, as diferentes equipes. Produção, precisa aqui da programação para eu encaminhar aqui para divulgação, para comunicação. Comunicação, eu preciso da impressão do material para eu levar isso, para eu colocar lá na van, para transportar isso lá para os dias de evento. Então, uma coisa tem que estar alinhada à outra, não é isso? Beleza, e aí a gente vai chegando, então, numa outra etapa, que é as atividades de finalização, que é a nossa etapa de pós-produção, não é isso? As atividades de finalização do meu projeto. O que eu posso colocar? É a elaboração de clipping do projeto. O que é isso, Marisa? É onde eu junto tudo que saiu sobre o meu projeto. Qual foi a repercussão na mídia? Aí, nesse caso, né, agora com as redes sociais, ajuda muito a gente conseguir ter mais inserções em página. Olha, a gente fez uma parceria, por exemplo, lá com o Naprocult, eles divulgaram lá na página deles, aí tantas pessoas compartilharam, tantas pessoas curtiram. Isso tudo eu vou mostrando qual é a repercussão do meu evento, né, da minha ação cultural. O que mais que eu posso colocar? Eu gosto muito desse exemplo aqui, gente, que às vezes é desconsiderado. A gente enviar agradecimentos aos colaboradores, não só a quem patrocinou, mas a toda a equipe envolvida, todo mundo que foi parceiro, apoiou, né, que foi responsável pelo evento acontecer. Isso é muito bom, gente. Além de ser um ótimo cartão de visitas para você garantir novas parcerias, contar com apoio para outras edições do seu evento ou em outros eventos. Isso ajuda muito também, gente. Além disso, é uma relação assim de cuidado também com a tua equipe. Você divulgar para a tua equipe, olha só o que a gente conseguiu, né? Assim, equipe, graças a essa rede, né? Graças a toda essa rede de parcerias e tal, né? Olha quanto o impacto que a gente teve. A gente movimentou, por exemplo, trouxe tantos artistas para cá, teve um impacto de um público de tantas mil pessoas, né? Então, isso é muito, muito importante também, né? E ajuda muito vocês nessa etapa final, que é o que? A elaboração de relatórios. Então, nesses relatórios, quando tem patrocínio de empresas, né? É muito bom você dar esses relatórios para as empresas, tanto usando clipping, né? Ou imagens, esses números, divulgando esses dados, né? De qual foi o impacto que a gente teve, né? Qual o público que a gente alcançou. E aí a gente chega na última etapa, que é o envio da prestação de contas. E no cronograma, quando vocês preencherem, vocês têm que ter muito cuidado assim. Bom, eu estou preenchendo esse projeto aqui para tal edital. Então, lá no edital, dá uma olhadinha assim, qual é o prazo de envio de prestação de contas? Até 60 dias depois da execução do projeto. Então, lá no meu cronograma, tem que estar batendo direitinho lá com o edital, né? Basicamente, gente, é isso aqui que é o cronograma. Obviamente, vocês vão ter que ajustar as atividades de acordo com a área do projeto de vocês, o formato do projeto de vocês. E volto a dar como cola, que eu quero mostrar para vocês. Vou voltar lá naquela dica que eu dei lá no início. Lembra do Versalic?
como é que eu posso ver um cronograma, por exemplo, de um projeto de audiovisual? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Vou lá em área, audiovisual, aí eu quero ver, por exemplo, a produção de um curta-metragem. Vamos ver se tem no estado do Ceará algum projeto de produção de um curta-metragem. Tá lá já Ceará, vamos ver se tem coisa aqui. Opa, achou 5 projetos. Vou captar recursos. A gente coloca aqui valor captado. Eu quero saber do maior para o menor. Vamos lá, maior para o menor. Beleza. Achei um curta-metragem aqui no valor de 100 mil reais. Conseguiu captar 100 mil reais. Vamos ver como é que está o cronograma dele? Vamos ver se a gente consegue. Já é um projeto antigo. Marisa, como é que você sabe aqui, ó? O ano aqui do projeto, 2012. Ó. Aí eu vou botar em ver projeto. Onde que eu vou ver o cronograma? O que é pré-produção, produção, pós-produção de um curta-metragem? Aí aqui a gente pode consultar, vindo nessa parte aqui de etapa. Então, olha só que interessante, ó, a etapa de pré-produção. O que é a pré-produção dele? Ó? A captação de recursos, depois, pesquisa bibliográfica, iconográfica, filmográfica, papapá. O que mais que ele vai fazer? Olha lá, entrevistas, conhecer os entrevistados e depoentes, né? E confirmar as locações. No nosso caso lá, nosso exemplo era a confirmação do espaço do evento. Aqui ele botou checar as locações e formar a equipe técnica. Lá a gente colocou contratar a equipe. Então, vocês podem ver que muda um pouquinho, mas são algumas etapas muito em comum, né? O que é a produção? Será feita a captação de imagem e som, que eles vão coletar as entrevistas e depoimentos. Gente, isso aqui é um mundo. Então, para quem não tem experiência com projeto, olha, eu nunca produzi um projeto, não tem experiência do que eu preciso, qual é o meu passo a passo para eu colocar lá no cronograma, dou essa referência aqui do Versalic, que vocês podem pesquisar por nome, podem pesquisar por área cultural, que vai ajudar vocês a terem referências. Como que é produzir uma exposição? Aí vocês podem pesquisar lá, como eu mostrei, pela área cultural ou pelo nome do projeto. O meu projeto é na área de oficina. Então, vamos pensar aqui, ó. Vou botar, nem vou colocar, especificar, não, a área. Vou botar, eu quero um projeto de oficina. Então, eu vou botar algum projeto que não tenha no nome oficina. Vou botar assim, buscar. E aqui está filtrado pelo Ceará. Vamos ver se... Opa, encontrou 6. Vamos ver se algum captou recursos. Bota aqui, quero pesquisar, então, pelo valor captado. Vou botar do maior para o menor. Vamos ver se achou. Olha só, nenhum projeto de oficina captou recurso aqui no estado do Ceará. Então, eu vou tirar o estado do Ceará. Vamos ver algum projeto que tem a palavra oficina que tenha conseguido captar recurso. Opa, esse aqui, ó, achamos. Olha só, esse aqui, ó, mais de 2 milhões. Vamos ver projeto. Vamos ver como é que está estruturado esse projeto. Está carregando. Bom, aí eu desço aqui, tem toda a estrutura do projeto, vou lá em etapa. Espera aí. Foi, etapa. Agora ele vai carregar. Bom, meu computador que não está ajudando. Agora foi, olha só. Aqui, gente. Então, ó, vocês vão ver a mesma coisa. Tem atividades de pré-produção, tem atividade de produção e atividade de pós-produção. E esse aqui está bem detalhado, olha só. Aqui eles vão, o que é a pré-produção? Desenvolvimento de metodologia da aplicação das oficinas. O que mais? Eles botam assim, ó. Cadê? Eles falam das parcerias, ó, que é a parte das parcerias, do que o projeto já tem, o que eles vão confirmar com os parceiros do projeto, e por aí vai. Então, vocês vão ver, ó, tem a etapa aqui da divulgação, o que vai ser feito na etapa da divulgação, e aí vocês podem estudar para pesquisar outros formatos de outros projetos que estejam em sintonia, o que compensa, o que de repente é interessante para mim, o que não, o que pode te inspirar. Então, que sirva para vocês assim como uma referência de pesquisa, que vocês tenham autonomia para escrever o próprio projeto de vocês, beleza? Bom, estamos terminando, juro que a gente está chegando quase lá. Eu sei que vocês já estão, já tem que estar daqui a pouco sonhando com a minha voz. A gente está chegando agora na pergunta que é, beleza, a gente sabe o que a gente vai fazer, para que a gente vai fazer isso, qual a importância disso acontecer, como a gente vai fazer, e aí a gente chega numa parte que é quanto, e tudo bem, quanto que vai custar isso? E aí costuma aparecer como uma planilha, no formato de orçamento, que é como se fosse a nossa lista de compras. O que a gente vai precisar comprar, o que a gente vai ter que contratar, o que a gente vai ter que alugar para o nosso projeto acontecer.
E aí, um exemplo aqui de orçamento, de planilha orçamentária. Vou mostrar para vocês uma já preenchida, que mais uma vez eu ia preencher junto com vocês, mas o meu computador está dando uma travadinha aqui, eu não quis arriscar. Aqui é só um exemplo, tá? Que eu fui preenchendo até numa oficina. O que a gente pode colocar em pessoal? Pessoal é a equipe que eu vou ter no meu projeto. Bom, eu vou ter um coordenador, eu tenho produtor, assistente de produção, diretor. Aí, nesse caso aqui, é de teatro. Então, eu tenho preparador de elenco. Não, Marise, meu projeto é na área de exposição. Então, eu posso colocar aqui curador. Então, eu vou adaptando de acordo com a área cultural, né? Minha equipe, né? Tem que estar coerente. A minha equipe tem que ser coerente com a minha área cultural, com o formato do meu projeto. Tá ótimo. Marise, e aí como é que significa isso aí? QTD de unidade. Aqui, gente, é o seguinte, eu vou apagar esse aqui, só para vocês verem qual é o sentido. QTD é a quantidade. Sempre que vocês olharem assim, quantidade, ela sempre vai se referir à coluna anterior. Então, ele quer saber o seguinte, qual é a quantidade de coordenador que eu vou ter no meu projeto? Nesse caso aqui, eu vou ter um coordenador, que sou eu mesma. Sou a coordenadora do meu projeto. Unidade é basicamente o seguinte, como que eu vou contratar esse coordenador? Como é que eu vou pagar ele? Vai ser por dia? Vai ser por mês? Vai ser por serviço? No caso aqui, eu vou falar que é por mês, tá? E aí, aqui aparece assim, QTD de unidade. Ele quer saber qual é a quantidade, mais uma vez, sempre vai conversar com a coluna anterior. Então, qual é a quantidade de unidade? Qual é a quantidade de meses que esse coordenador vai trabalhar? Bom, lá no meu cronograma, aí veja a importância. Lá no meu cronograma, eu vou falar quanto tempo que eu preciso para o meu projeto acontecer. Então, a equipe, na hora de contratar, ela tem que ser contratada dentro daquele planejamento que eu fiz. Então, se meu projeto vai demorar 8 meses, eu vou precisar do coordenador ao longo de 8 meses, então aqui eu vou ter 8 meses. Eu vou ter 8 meses que esse coordenador vai estar trabalhando comigo. Beleza, quanto que ele vai receber? Valor unitário. Quanto que ele vai receber por mês, por unidade? Por mês ele vai receber R$4.500. Beleza. Aí aqui, a fórmula, eu acabei deletando aqui a fórmula. Geralmente as planilhas, quem não está muito acostumado com fórmula, não fique preocupado, porque geralmente as planilhas já têm essas fórmulas automáticas, tá? Então, só para tranquilizar vocês. Pronto, apliquei aqui a fórmula. Então, basicamente, assim, unidade, então, é o critério que pode ser por mês, por serviço, diária. Aí, um muito comum aqui, artistas. Vamos preencher aqui juntos o do artista. Por exemplo, aqui, ó, vou apagar. A gente preencher juntos. Ó. Bom, eu vou ter quantos artistas que eu vou ter participando no meu festival? O meu festival vai contar com 25 artistas. Vai ser um festival enorme. Beleza. Como que eu vou pagar esse artista? Eu posso pagar ele por dia, mas geralmente artista a gente paga pela unidade cachê. Tá bom. Cada artista vai receber, qual a quantidade de cachê que cada artista vai receber? Vai ser um cachê. Beleza. E cada um vai receber um cachê de quanto? De R$500. Chutei. Beleza. Então, ele já multiplicou. Então, eu vou ter aqui, 25 artistas que vão receber um cachê de R$500. Maravilha. Agora, aqui embaixo, tem alguns exemplos de estrutura. Mais uma vez, isso aí vai depender em função da área cultural do teu projeto. Marise, não faço ideia de como é que eu vou saber quais são as possibilidades de itens culturais. Aí, eu vou mostrar para vocês. Em 2012, gente, a FGV fez um convênio com o Ministério da Cultura, uma parceria, que ela fez uma tabela de todas as possibilidades assim, de itens para a gente colocar num projeto cultural. Qual é o cuidado? É de 2012. Então, os valores que estão lá estão defasados, mas ajuda muito vocês darem uma olhadinha para ver quais são as possibilidades de itens que vocês podem orçar, né? Agora, qual é a maneira correta de saber o valor? Cotação. É a gente entrar, Google, pesquisa, grupos de produção, indicação de empresas que façam serviço de sonorização, empresas que façam serviço de locação de tendas, locação de gerador, entrar em contato com o ideal, no mínimo 3. No mínimo 3. No mínimo 3, assim. Tem uma sugestão que eu gosto muito, que é assim, de você tentar 5. Porque aí você elimina o valor mais barato, o valor mais caro, e aí você fica com uma média mais realista. Mas a gente sabe que muitas vezes com o prazo do edital não vai dar tempo. Então é assim que a gente sabe o valor. Agora, essa questão dos itens dessa planilha, dessa tabelona, eu vou mandar para vocês também, que vai ajudar a vocês saberem quais são as possibilidades aí de itens orçamentários. Deixa eu ver, gente, se eu consigo já mostrar para vocês aqui. Eu não queria arriscar.
Tá vendo? Ele não está ajudando muito, nem abriu aqui. Então, aqui são exemplos de locação de estrutura. Aí, vou preencher esse daqui, ó. Locação de equipamento de sonorização. Como é que eu vou preencher? Aqui eu vou dizer o seguinte, bom, eu vou contratar o serviço de locação, então eu vou fazer assim, ó, eu quero um serviço de locação de som, serviço de sonorização. Então, e aí, quanto que custa isso? Eu fiz uma cotação com uma empresa que vai me cobrar R$ 7.900 para fazer toda a sonorização do meu show. Marise, posso especificar quais são os equipamentos? Posso, mas geralmente o projeto facilita quando rubricas assim mais gerais, depois você tem mais flexibilidade. Dentro daqueles equipamentos mesmo, dentro dessa rubrica de 7.900, você está autorizado a 7.900. Se você vai colocar 5 microfones ou 2 microfones, não tem problema. Você está autorizado a gastar 7.900. Te dá uma flexibilidade maior para fazer os ajustes que você precisa. E é a mesma coisa aqui para a iluminação. Aí, um outro exemplo que eu coloquei aqui é outra forma de preencher. Bom, eu vou fazer a locação de gerador, podia ser a locação de banheiros químicos. Quantos geradores eu vou precisar? Quantos banheiros químicos eu vou precisar? Aqui eu vou dar um exemplo que eu vou precisar de 3 geradores. Eu vou ter um lá na praça de alimentação, eu vou ter um lá na parte do meu show, do meu palco, eu vou ter um outro lá na área de exposição. 3 geradores, tá bom. Como que eu vou contratar esses geradores? Pode ser pelo serviço? Pode ser pelo serviço. Vou contratar, então vai ser um serviço de locação de 3 geradores. Pode ser? Pode. Outra forma também é a gente contratar por diária. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, bom, o meu show, meu festival, ele vai durar 5 dias. Então, eu vou fazer, 5 diárias, é uma contratação, uma locação de 5 diárias de 3 geradores. Então, voltando, então, a locação de 3 geradores durante 5 diárias. Quanto que custa? Valor unitário, cada diária. Cada diária de um gerador está custando R$750. Beleza. Aí ele fez. Maravilha. Então aqui, vamos seguindo. Juro que está acabando, prometo. Aqui é a parte de logística. O que a gente pode colocar em logística? Logística, gente, é a parte de transporte de equipe, transporte de artistas, hospedagem, alimentação da equipe de produção, alimentação dos convidados. Isso tudo a gente coloca em logística. E aí, como é que eu posso fazer? É o mesmo esquema, por diária ou por serviço, beleza? Aí aqui nesse exemplo, bom, a equipe uma unidade que a gente pode usar também é verba, mas tem que ter cuidado. Nem todos os editais aceitam essa unidade de verba porque ela fica mais abrangente, né? E um cuidado quando você coloca unidade de verba, você não pode colocar um valor muito caro, porque na prestação de contas não fica muito transparente. Então, assim, usem com moderação essa unidade. Nesse caso aqui, é como se fosse uma verba de alimentação de R$100 para alimentar 30 pessoas da equipe de produção. Esse outro exemplo aqui, alimentação dos convidados. Vou contratar um serviço de buffet, por exemplo, né, o catering, para alimentação dos convidados, e esse serviço vai custar R$5.000. Então, outra forma de preencher. Maravilha! Estamos chegando no fim, prometo. Aqui, a gente tem a parte de divulgação. O que eu posso colocar em divulgação? Eu quero contratar um assessor de imprensa, posso pagar ele por mês, mas eu posso pagar ele por serviço. Posso contratar uma equipe ou uma pessoa para ficar cuidando só das minhas redes sociais, das redes sociais do meu projeto, do meu evento. Então, mesma coisa, eu posso contratar uma equipe para trabalhar por mês ou trabalhar por esse serviço. O que mais? Tudo que eu tiver de material gráfico, banners, flyers, anúncio, se eu quiser pagar anúncio, eu quero pagar também impulsionamento em redes sociais, entra nessa parte aqui de divulgação, mídia e comunicação. Qual é o cuidado? Geralmente, olha só, a gente não pode pegar um projeto que custa 100 mil, eu vou gastar 80 mil só com divulgação do meu projeto. Eu não posso fazer isso. Geralmente, os editais, como é que eles fazem, então, para dificultar isso e para impedir isso? Eles colocam um teto. Então, assim, geralmente, tá? Estou falando de forma geral, mas é sempre bom observar de edital para edital. Coloca-se um teto de 20% do valor total do projeto. Então, se meu projeto custa 100 mil, eu tenho até 20 mil para gastar só com divulgação. Beleza? E aí, chegando ao fim, estamos quase no fim. O último grupo que a gente tem, penúltimo grupo de despesas, é o que a gente chama de despesas administrativas. Isso daí é qual é aquelas despesas assim que a gente tem de manutenção assim do projeto, né?
de apoio para o nosso projeto acontecer. Então, a gente pode ter contador, assessoria jurídica, material de papelaria, de escritório, postagens, né? Então, isso tudo são verbas que a gente pode ter para colocar como despesa administrativa do projeto. E é o mesmo cuidado que vocês vão ter que ter com a divulgação. Geralmente, os editais colocam um teto para isso, de até 10%, por exemplo, né? Então, se meu projeto custa 100 mil, então eu tenho até 10 mil para gastar com despesas administrativas. Marisa, eu preciso contratar um contador? Então, gente, olha só. Se no meu projeto eu vou contratar muitos profissionais que são pessoa física, quando a gente contrata pessoa física que não tem MEI, não tem nota, a gente vai contratar essas pessoas por RPA, que é um recibo, né, assim, para profissional autônomo, pagamento de autônomo, beleza. Só que no recibo, para profissional autônomo, tem uma parte lá de encargos, de INSS, de recolhimento de imposto de renda, que vai depender muito assim do valor daquela contratação. Então, nesses casos, é muito melhor você poder ter um contador com você que vai te ajudar nessa parte de recolhimento, de retenção, né? Então, imagina, você durante a produção, você está pensando nos pagamentos, se está feito o recolhimento ou não, o que tem que reter ou não, qual é a tabela. E nesse caso é muito indicado você ter um contador, né? Alguns editais, vocês vão ver que, inclusive, exigem que você coloque contador e assessoria jurídica. É uma obrigatoriedade. Marisa, como é que eu vou saber disso? De edital para edital, tá? Na Lei Rouanet, por exemplo, essa é uma obrigatoriedade, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Oficialmente nem se chama mais de Lei Rouanet, né? Então, beleza. E por fim, gente, aqui só para vocês verem um exemplo de impostos, taxas e seguros, tá? O que eu posso colocar? ECAD é a parte de direitos autorais para execução de músicas. Poxa, meu evento... Marisa, como é que eu vou saber o valor disso? Vocês podem entrar no site do ECAD e fazer uma simulação. Lá vocês vão preenchendo. A música vai ser ao vivo ou vai ser reprodução mecânica? Vai ser ao vivo. Eu vou ter cobrança de ingresso ou não? Vou ter cobrança de ingresso. Qual é a metragem do espaço que vai ser realizado? Com base nessas métricas, ele vai dar uma estimativa de preço para vocês. E aí, a mesma coisa. Então, aqui eu vou preencher, eu vou pagar o serviço de ECAD, que aí eu fiz essa simulação lá, deu 5 mil reais. Beleza. Maravilha. Esbate é para quem é do teatro, a parte de direitos autorais. Só que, além disso, então, assim, vocês vão observar que, dependendo da área cultural de vocês, aí eu coloquei aqui o exemplo de seguros, de obras de arte. Gente, olha só. Quem é da área de exposições, né? Pensa em você trazer quadros, que são aquelas obras raras, né? Ou que tem que ter todo um processo de condicionamento, climatização, né? Para você poder transportar. Então, assim, é muito bom, indicado, ter seguro para essas obras, porque se acontecer qualquer coisa, você está respaldado. Outra coisa, teve um caso aqui de uma pessoa que eu achei interessante, que ela me contou. O projeto dela era oficina de música, né, com instrumentos musicais. Quando ela fez a aquisição dos instrumentos, os instrumentos, gente, chegaram completamente danificados no transporte. E ela não tinha seguro. E a empresa foi um nó para conseguir trocar, alegando que a culpa não foi da empresa, foi da a fornecedora, vamos dizer assim, foi da transportadora, e ninguém estava se responsabilizando. Imagina, isso compromete a execução do seu projeto. Então, às vezes, quando você tem seguro, pode ajudar muito nessas situações também. Mas, mais uma vez, isso vai depender muito assim da realidade do orçamento que você vai ter. Aqui é como se fosse assim, um mundo ideal do que eu posso colocar, né? E depois eu vou mandar para vocês essa tabela grandona da FGV, que vai ajudar vocês aí a pensarem quais são os possíveis itens no meu orçamento. Beleza, agora estamos quase acabando mesmo. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, só recapitulando aqui. Então, aqui é o seguinte, olha só. A gente viu a breve apresentação, os objetivos, a justificativa, o cronograma, o orçamento. Só faltou uma parte, que responde o seguinte: tudo bem, e quem é que vai estar por trás desse projeto? Isso a gente responde de duas formas. Na parte da ficha técnica, que é onde eu vou dizer o seguinte: que equipe que está comigo nesse projeto? Bom, eu vou fazer vou dar um exemplo clássico aqui. Vou fazer um espetáculo de teatro, vai ser um monólogo, tá bom. É um monólogo com uma artista que está começando agora ou é um monólogo com a Fernanda Montenegro? Isso tem um impacto muito grande no meu projeto. Então, eu saber a ficha técnica ajuda quem está avaliando ou quem está de fora a entender qual é a realidade do seu projeto. Quem que está por trás desse festival, por exemplo?
tem aí uma cenografia, alguém que está cuidando da cenografia, da direção artística, vamos pensar assim, é alguém que já atua há mais de 15 anos na área, já fez grandes eventos, tem um peso. Não, é uma galera nova que está começando agora, é um outro peso. Isso tem um impacto direto no meu orçamento. Então, a ficha técnica, Marisa, eu tenho que colocar todo mundo da equipe? Não, na ficha técnica, a gente coloca assim, os principais profissionais envolvidos. Meu projeto, um exemplo, meu projeto é uma exposição. Quem é o curador dessa exposição? Quem está na pesquisa dessa exposição? Qual é o coordenador dessa exposição? Qual é a empresa de produção dessa exposição? Ou o produtor dessa exposição? Então, são essas figuras, essas funções aí que são mais estratégicas para o projeto acontecer, e aonde vocês vão colocar. Eu tenho que colocar o currículo todo da pessoa? Na ficha técnica, não. É como se fosse aquela mini bio. Por exemplo, a Fran falou para mim assim, Maris, tem como você me passar uma mini bio sua? É um resumo de quem sou eu. É produtora cultural da UFRJ, coordenadora do Núcleo de Apoio à Produção Cultural, já realizou isso. É como se fosse uma breve apresentação mostrando qual é a minha experiência na área. Que experiência eu tenho para estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos? Não é isso? Se eu não passo, se é um projeto sem isso, a pessoa fica por aí, mas essa pessoa tem experiência ou não? Então, a ficha técnica é basicamente para você demonstrar, que você tem uma equipe que tem capacidade técnica para realizar aquilo, e para você mostrar qual é a experiência daquela equipe nessa proposta. Beleza? E aí, por fim, tem um outro espaço no projeto que a gente responde o quem. Além da ficha técnica, é uma palavrinha muito conhecida, o portfólio. O portfólio, gente, geralmente aparece, é como se fosse o nosso currículo, vamos dizer assim, mais detalhado, com fotos, vídeos, links comprovando que aquilo que a gente está falando que a gente fez mesmo. E o portfólio, geralmente, é de toda a ficha técnica? Não. Geralmente, é do que a gente chama de proponente, é de quem está propondo o projeto. Então, estou escrevendo o projeto no meu MEI. Então, eu vou colocar qual é o portfólio do MEI. Não, é na minha produtora. Qual é o portfólio da minha produtora? Não, estou colocando com Marise pessoa física. Qual é o meu histórico? Como é que eu comprovo que eu realmente fiz aquelas coisas? Com isso, aí vocês podem colocar links de formação, certificados, né? E principalmente assim, trabalhos que vocês tenham realizados. Eu produzi tais oficinas, eu realizei tais consultorias. Eu tenho link disso, eu tenho foto disso, eu tenho vídeo disso. Tudo que puder ajudar a comprovar que aquilo ali aconteceu, que aquilo ali foi realizado, isso eu coloco no meu portfólio. Beleza? Então agora, parei de falar. Vou voltar aqui para ver quais são os corajosos que ainda estão aqui. Opa! Somos 22, não tivemos baixas, então, né? Estava com medo de traumatizar aqui com tanto assunto. E aí eu gostaria de, antes de passar aqui para as dúvidas, para abrir o microfone para todo mundo, eu queria pedir um favor, para vocês ajudarem no meu portfólio. Quem puder, para abrir a câmera rapidinho, para eu dar um print. Porque eu posso colocar lá o seguinte, que eu realizei essa oficina no dia... que dia hoje eu estou meio perdida, de 24 de novembro, realizei uma oficina de elaboração de projetos culturais em parceria com a Universidade Federal de Ceará, Posso falar isso? Cadê? Eu tenho alguma imagem comprovando isso? Então, quem puder aqui abrir a câmera, eu estou achando que tem gente dormindo aí, não está nem mais aqui com a gente. Quem puder ir abrindo, se encorajando aí, abrindo a câmera, puder ir abrindo para mostrar que esse encontro realmente aconteceu. Vai me ajudar eu tirar uma foto nossa aqui para registrar. Poucos corajosos, hein? Cadê? Cadê todo mundo? Todo mundo acordando aí. Eu sei que é muita informação, mas já vou passar a bola para vocês. Eu falo muito. Então, vou tirar aqui nossa foto, hein, gente? Ó. Vai sendo já, hein? Ó. 1, 2... 1, 2, 3... Ó, Bruna falou que tá sem câmera. Tranquilo, Bruna. Vou lá, no já, hein? Ó. Já. Tirei aqui, gente, nossa foto, que ajuda aqui a gente a comprovar o portfólio aqui do Naprocult. Deixa eu só salvar aqui a foto, vou botar na apresentação que eu vou mandar para vocês ajudarem o que é o portfólio, da importância, inclusive disso, de vocês lembrarem de registro da atividade de vocês, né? Então, vou passar a bola aqui para vocês. Eu não sei... deixa eu ver aqui, abrir o chat.
Quem quiser falar também no microfone, a gente pode seguir numa ordem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou entrar aqui no chat só para ver o que vocês forem colocando. Eu vou seguindo aqui a ordem, ó. Vamos ver, peraí. Ó. Vamos ver aqui. Vai ser disponibilizada a gravação? Aí a Fran falou que vai falar com a Simone para ver se vai disponibilizar a gravação. Se alguém tiver pergunta, pode mandar aqui. Formulário de frequência, não vou assistir até o final. Ó, Eliel deu parabéns aí pela iniciativa. Bruna perguntou se travou só aqui e voltou. Tinha travado, gente, desculpa, nem sabia que tinha travado, não estava nem vendo. A gente coloca o mês para os... uma dúvida aqui da Fran. Você quer falar no microfone, Fran? Fran, tá aqui com a gente? Se quiser, eu posso ler. Ó. A dúvida da Fran foi assim: a gente coloca o mês para os pagamentos no cronograma também ou não é necessário? Fran, vai depender do formulário. Geralmente, a planilha, a gente tem aquele formato que a gente só coloca as atividades e o quanto que a gente vai fazer cada atividade. Mas existe um modelinho chamado cronograma de desembolso, que aí é justamente o que você está falando. Quando que vão acontecer os pagamentos? Então, assim, contratação disso vai acontecer no mês tal, contratação daquilo no mês tal. Aí o nome disso é cronograma de desembolso. Aí sim, eu tenho os valores associados às minhas atividades, às minhas etapas. Beleza? Não sei se eu respondi, qualquer coisa você Beleza. Eu tenho outra dúvida também, Marise. Deixa eu te perguntar. Não sei se isso seria mais para, acho que seria mais missão para a pessoa que estiver na contabilidade, né? Mas, por exemplo, a gente coloca no cronograma não, no orçamento, a gente coloca lá, por exemplo, que a gente, sei lá, precisa de 3 produtores, né? Cada produtor vai receber 2.800 por mês. Aí, no caso, a minha pergunta, por mês não, vou falar por serviço, digamos. Aí, a minha dúvida era tipo assim, aí tem o valor total. A nota fiscal referente a essa rubrica, né, de produtores, pode ser uma nota fiscal do valor total ou tem que ser uma nota fiscal para cada um daqueles produtores? E a minha outra dúvida era com respeito a essa questão já dos flies, que já é outra situação, né? Por exemplo, tu tinha botado lá 1.000 flies a 15 centavos e um valor total lá. Essa nota fiscal dessa rubrica de flies, como é outra situação, no caso, teria que ser a nota fiscal total. Eu, toda vez, quando vou fazer alguma coisa nesse sentido, eu empanco nisso. Porque aqui, por exemplo, a gente teve um edital de criação que o valor era muito mais baixo, tipo, de 10 mil, e eles pediam, tipo assim, não tinha como orçar contador ali. Pelo menos a gente não viu uma forma, porque era muita pouca grana. Aí, tipo assim, aí a gente fica. Aí, como a gente meio que vai fazer a contabilidade, pelo menos num dos projetos que eu tô fazendo parte, eu sempre fico com dúvida com respeito a isso, entendeu? Aí eu não sei se tu puder me responder, agradeço demais, valeu. Beleza. Fran, isso vai conversar diretamente lá com como você preencheu no seu orçamento. Exemplo, eu coloquei lá que eu vou contratar 3 produtores, vou pagar por mês, né? Um valor mensal de 2.800. Aí, no exemplo que você deu, eu vou contratar 3 produtores por serviço de R$ 2.800. Nesse caso, cada produtor vai emitir uma nota do serviço de produção. Eu prestei o serviço de produtora para você no valor de R$ 2.800. É isso que eu vou fazer. Não, eu quero colocar assim, produção. Aí, se eu coloquei dessa forma, que eu ia contratar 3 produtores, cada um valor unitário R$ 2.800, são 3 notas de prestação de serviço de R$ 2.800. Não, se eu coloquei assim, um serviço, vamos colocar produção ou produtora, eu botei um serviço só de R$ 2.800, ou um serviço só de 2.800 vezes 3, não sei quanto dá essa conta aí, aí eu coloco o valor total. Então vai depender como é que eu coloquei lá na minha planilha do orçamento. Eu botei um serviço só, uma prestação de serviço de produção de R$ 7.600, aí é uma nota de R$ 7.600. Não, eu contratei 3 produtores, cada um vai fazer uma prestação de serviço, como no exemplo lá, de R$ 2.800. Então, cada produtor vai fazer uma nota, emitir uma nota para mim de R$ 2.800. No caso dos flyers, como é que vai ser isso? Eu vou contratar um serviço da gráfica. A gráfica vai imprimir 15.000 flyers, beleza. Na descrição da nota, vai estar escrito serviço de impressão de 15.000 flyers no valor total de R$ 5.000.
Então, vai ter que ter a quantidade de flyers impressos e aí o valor total. Beleza? Foi? Beleza, beleza. Então, no caso, isso daí já coloca na descrição da nota, né? Que é justamente Isso. para já associar, né? Massa. Exatamente. Sempre vai ter que estar conversando lá com o que você colocou no orçamento. A descrição da nota é Pronto. muito importante, do recibo, da nota. Está sempre conversando com a quantidade que você colocou lá no seu orçamento. Pronto. Então, eu Beleza? nunca tinha realizado, participado de um projeto que. Só nos projetos assim que a gente manda para poder receber cachê, entendeu? Ou de credenciamento, que são editais Sim. meio que mais simplificados. Mas eu nunca tinha participado de um edital de criação como esse de agora. E aí, tipo, para poder participar, meio que eu peguei como referência os contratos que eu já tinha feito no passado. E aí eu peguei, por exemplo, esse rolê da nota que tu tá falando, tipo, em todas as instituições sempre tinha que ter e constar uma descrição detalhada a respeito, sabe? Aí eu acho que eu peguei É mais por, isso. por essa experiência, mas massa. Muito obrigada, Maris, valeu. Nada, sempre isso, ter uma atenção da descrição da nota. E aí, dependendo de cada projeto, quem precisar assim, de um apoio para ter orientação sobre prestação de contas, pode marcar com a gente, né, nesse formato de consultoria, ou a gente pode fazer uma oficina sobre isso também. Tem algumas orientações que ajudam. Por exemplo, eu vou contratar um serviço gráfico. A gente pode ver aquele CNPJ é válido, aquela gráfica é reconhecido, não é? Faz serviço gráfico, por exemplo, vou contratar um produtor. Não adianta ele ter, por exemplo, um MEI que é para serviço funerário. Eu dou esse exemplo que já aconteceu. A pessoa prestar um serviço e quando você vai ver o CNPJ é de serviço funerário. Como é que eu faço isso? Aí você pode ver o CNPJ, a gente mesmo entra no site da Receita, faz aquela consulta rápida. Então tem algumas coisas assim que são rápidas, né? Assim, mas é como se fosse aquele checklist nosso, né? Que a gente tem que organizar antes, né? E a descrição da nota, olha você falar isso, a descrição da nota, do recibo, tem que conversar diretamente com o que a gente colocou lá no orçamento, né? Então, a Letícia fez uma dúvida. Não sei se Letícia, se você quiser falar, pode falar também, Letícia. Não sei se ela está aqui ainda com a gente, acho que ela já saiu, né? Mas eu. Ah, não, está aqui com a gente, Letícia Martins, ó. Eu vou ler por enquanto, mas qualquer coisa pode me interromper, pode falar. A Letícia colocou assim, ó. Eu contratando uma pessoa para escrever o meu projeto, porém eu dando todas as orientações do que eu quero fazer. E como eu quero fazer, eu preciso colocar na ficha técnica? Se sim, qual o nome da função que eu coloco? Elaboradora de projetos? Então, Letícia, isso vai depender muito da conversa que você tiver com a pessoa. Tem pessoas que fazem o serviço de elaboração, não exigem que estejam na produção do projeto, mas tem pessoas que fazem esse acordo de, olha, eu quero estar, principalmente quando depende da captação, né, para receber. Então, às vezes, faz um acordo de entrar como uma das produtoras ou como assistente de produção. Uma rubrica, vamos dizer assim, coringa, é colocar como assistente de produção, porque nem todo edital permite você colocar esse item de elaboração de projetos sendo remunerado. Então, vai depender de edital para edital. Aí você pode colocar isso como assistente de produção, ou como. A Letícia está aqui, eu vi, colocou como produção executiva e produção artística, sendo que a ideia foi minha. Pois é, mas o seguinte, o projeto está no seu nome. Se tiver tudo no seu nome, você é a pessoa responsável por fazer o gerenciamento, vamos dizer assim, a execução financeira do projeto, né? Se ela fez isso sem acordar com você, você tem autonomia de mudar, não tem problema. Mas se ela tem um currículo legal e tal, que talvez tenha feito isso para ajudar a avaliação do projeto, às vezes pode ser isso, que tenha ajudado na avaliação do projeto, né, e tal. Mas, assim, isso depende muito da negociação de vocês. Porque, por exemplo, tem pessoas que escrevem um projeto e não fazem parte necessariamente da equipe. Ela cobra, olha, eu vou cobrar tanto, eu escrevo o seu projeto. Aí um cuidado, foi ótimo você perguntar isso, um cuidado. Outro dia lá na Procute a gente recebeu uma pessoa, um grupo, né? Eles pagaram uma pessoa para elaborar projetos, a pessoa colocou o projeto no nome dela. O que significa? O projeto foi aprovado no nome da pessoa que elaborou. Então ela tinha um controle de toda a execução do projeto. Se ela simplesmente não quisesse contratar eles, ela podia contratar outras pessoas. Então, é um cuidado que se tem que ter. O proponente tem todo o controle, né, da execução do projeto. Assim, eu tinha trabalhado assim, paguei e pronto. Mas dessa vez a pessoa incluiu e nem me falou. O que não é legal, né? Assim,
Tem que ver, às vezes, por que ela incluiu. Às vezes ela... Acho que é sempre bom conversar, né? Mas, às vezes, se o nome dela deu um peso legal pro projeto e tal, às vezes vale a pena, né? Assim, ter a pessoa na equipe, né? Mas, assim, quem é que precisar, por exemplo, não tenho grana para pagar alguém para elaborar o projeto, pode marcar de conversar lá com a gente no Naprocult, tem um espaço lá de trocas com a gente que a gente ajuda aí elaborando, vocês tentam preencher sozinhos, marca com a gente abre junto, vê junto. A gente não elabora por vocês, mas a gente bate cabeças junto, ajuda vocês a tirarem dúvidas, né? Então, para vocês saberem que tem essa opção lá também. E na Procult não vai exigir estar na equipe de vocês, não, tá? Fiquem tranquilos com isso, tá bom? Só para vocês saberem que tem esse canal, tá? Vamos ver, então, aqui a outra dúvida. Peraí, a última que eu li foi da Letícia. Bom, Poliana colocou Poliana botou ali o link da frequência, hein? Não esqueçam de preencher o formulário. Bruna falou que está sem câmera. Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão ou fale no chat, que Fran botou. Ana falou que tem que sair. Agora eu entendi, saquei, massa. Acho que bati todo. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Não sei se eu cansei vocês, se ajudou de alguma forma o nosso papo aqui. Eu espero que não tenha traumatizado vocês. Foi? Fechamos? Com certeza não traumatizou, viu, Marise? Pelo contrário, você nos ajudou, foi por demais. Ai, que bom. Gente, mais alguma dúvida? Se não, eu gostaria só de dar uma finalizada, né? E agradecer principalmente a Marise. Vou pegar aqui minha colinha rapidinho. Eu gostaria também de agradecer as pessoas que fizeram esse momento acontecer, né? As equipes de divulgação, onde estavam bem a Mariene, a Joévila, a Edina, a Lia Almeida, a Fran, que estava a parte da logística e na nossa gravação. Agradecer também ao pessoal que está na cobertura, né? O Alisson, eu não sei se o João está e o Rafael, mas agradecê-los, né, mesmo assim. Agradecer a Poliana e a Laís e a todos que estão, né, dentro do nosso núcleo. Também, Marise, te avisar e avisar os outros, né, sobre a nossa professora. Ela não pôde estar conosco hoje por conta de outro evento, mas ela lhe manda um abraço, muito carinhoso. Pessoas, não esqueçam da frequência, por favor. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa primeira oficina, a primeira de muitas outras que vão vir. Tá certo? E é isso. Boa tarde. E bora trabalhar, meu povo. Bora elaborar projeto. Obrigado, Marise. Vou interromper aqui a gravação. Obrigada, gente. Agora. Uma boa tarde para todo mundo. E vamos que vamos. Qualquer coisa, as portas lá do Naprocult são de portas abertas para vocês. Só procurar a gente. Tá bom? E eu tô lendo os comentários lindos aqui no chat. Obrigada aí pelo carinho, gente. Que bom que foi. Ajudou, né, de alguma forma. Depois eu acho que eu vou querer os prints aí dos comentários tão lindos aqui. Tem a gravação, né? Depois eu pego a gravação. Então. Tá bom, gente. Beijo grande, gente. Se cuidem. Bora botar esses projetos para frente. Vamos que vamos. Tá bom? Tchau, gente. Valeu, tchau. Boa tarde, gente. Obrigada.